A Inglaterra, já no século XVIII, abrigava condições para realizar a Revolução Industrial. De certa maneira, ela não possui um aparato tecnológico nem uma cadeia de especialistas formados superior aos seus demais concorrentes, como a França, por exemplo. O sucesso da empreitada britânica se deu por alguns acontecimentos históricos específicos, como veremos mais à frente. O primeiro deles aconteceu ainda na Idade Média, em 1215, quando foi assinada a Magna Carta que limitava os poderes do rei, devido principalmente aos altos gastos nas guerras contra a França, pelo aumento da cobrança de tributos à nobreza aristocrática e pela nomeação de clérigos conforme a sua vontade. Mesmo sendo um documento que contava expressamente com a participação apenas da elite da época, denota que o absolutismo inglês não se desenvolveu da mesma forma em que outras partes do continente. O segundo acontecimento foi em 1534 com a Reforma Anglicana, onde o rei Henrique VIII, por não ter tido nenhum primogênito homem com a então esposa Catarina de Aragão, solicita ao Papa o divórcio para que pudesse casar-se novamente, o que foi recusado imediatamente pela Igreja. Desta forma, e metaforicamente, surfando na onda do protestantismo da época, decidiu romper relações com a Igreja Católica e cria a Igreja Anglicana, submissa aos poderes do Estado. O terceiro acontecimento foi a Revolução Puritana, que se inicia ainda no reinado de Elizabeth I no final do século XVI, quando surge o descontentamento dos protestantes que buscavam purificar a instituição anglicana, ainda muito parecida em rituais com a católica romana. A rainha, porém, recusou qualquer mudança. No reinado seguinte de Jaime I, calvinista, porém absolutista, enfrentou conflitos com o parlamento em 1604, o que fez endurecer ainda mais o regime, ameaçando diversos puritanos nos últimos anos de reinado, fazendo muitos fugirem para a América. Seu sucessor, Charles I, não modificara tanto o posicionamento de governo, porém se envolveu na Guerra dos 30 Anos, o que lhe gerou muitos gastos. Chegou a dissolver o parlamento, mas devido à falta de recursos, viu-se obrigado a pedir novamente a ajuda dos parlamentares, tendo que assinar, como consequência, em 1628, uma petição de direito onde se comprometeria a respeitar os súditos e tornar ilegal a prisão arbitrária e a cobrança de tributos irregulares. Mesmo assim, Charles I dissolve o parlamento em 1629, censura a liberdade religiosa e leva o povo a rebelar-se contra tais atitudes. A luta se arrasta pela década seguinte, quando, em 1641, o rei forma um exército e ataca o parlamento. Não muito tempo depois, estoura a Revolução Gloriosa de 1688, o nosso quarto acontecimento, quando o então rei Jaime II, católico defensor do absolutismo e sucessor de Charles I, inicia a perseguição aos opositores protestantes e aos parlamentares. O problema é que até esta altura, o anglicanismo e o protestantismo já estavam consolidados na ilha. Diversos atos, dentre eles administrativos, como a nomeação de cargos a representantes católicos, passou a ameaçar a autonomia da classe nobre que lutara para estabelecer seu poder em relação às decisões desde a Revolução Puritana. Surge então a figura de Guilherme de Orange, sobrinho e genro de Jaime II, porém protestante. Ele acaba por formar um exército e derrota Jaime em 1690. Guilherme assume o trono com o título de Guilherme III da Inglaterra e Escócia, mesmo estes sendo reinos independentes no século XVII. Com a Revolução Gloriosa, a Igreja Anglicana passa a ser oficial do Estado, que também passa a afastar católicos da vida pública e censurar novas formas de protestantismo. Foi aprovada também a Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos, garantindo ao parlamento poder maior frente ao rei e veto a católicos em posições de decisões privilegiadas. Vale lembrar que a burguesia inglesa apoiava as revoltas contra o absolutismo, buscando espaço na administração da vida pública.